Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do podcast da MacLeod. E hoje teremos iniciando uma temática diferente aqui no nosso podcast. Nós vamos trazer entrevistas pessoais com grandes personagens do mercado financeiro. A gente vai buscar trazer informações mais detalhadas e específicas dos grandes atores que estão atuando faz muitos anos, com experiência, claro, absorvendo todas as análises e perspectivas que temos para fazermos investimentos cada vez mais inteligentes. E a gente vai dar início com o Regis Abreu, é o gestor da Tagus Investimentos, ele que esteve com a gente participando do podcast também na quinta edição do Conversa que Rende. O Regis é um cara extremamente experiente, são 25 anos na gestão de recursos, foi head de portfólio manager dos fundos de ações de crédito da Bozano, ele também foi CIO da Mercato Investimentos, ele foi CIO do Santander Brasil Asset Management, passou novamente pelo Banco Bozano Simonsen como gestor sênior, head trader da mesa proprietária de ações da instituição até 1999. Foi membro também da diretoria da Ampima e é vice-presidente da AMEC, membro do Conselho de Administração da Vale S.A. Tudo bem, Regis? Tudo bem, bom dia para vocês aí. Obrigado. A ideia aqui é trazer um pouco mais da experiência e de como está sendo lidar com este momento de intensa crise nos mercados financeiros. A Tagus Investimentos é, sem dúvida nenhuma, uma das empresas mais premiadas, né? Tem fundos que renderam e estiveram no topo dos principais fundos multimercados, fundos de ação e também de renda fixa. Regis, conta um pouquinho para mim, como é que está sendo acordar todo dia, olhar os mercados, verificar a bolsa nesse sobe e desce de volatilidade impressionante que estamos vivenciando no mercado, tudo por conta dessa crise do coronavírus. Rafa, isso é um ambiente tenso, né? Uma situação de crise muito dura, muito contundente. Então, o que eu acho, a gente está vendo assim, uma situação bem delicada e que é uma situação global, essa novidade. Então, diferentemente de outras crises anteriores, como nós vimos, já foram crises muito graves e severas que o Brasil enfrentou, essa é uma crise global. O que a gente está vendo aqui acontece igual no México, na África do Sul, na Áustria, no Japão, está todo mundo lidando com as suas questões das quarentenas, com os seus protocolos de saúde. E a maneira de combate a essa crise, que diferentemente de outras crises graves do passado, que eram crises de natureza e origem financeira, essa tem a sua natureza na questão da saúde. E o que acontece com isso? A maneira que se encontrou de contornar a crise foi desligar a economia. Então, esse protocolo da quarentena, você bota a economia em coma por um período aí que varia entre 2 e 3 meses, esse é o caso que tem se observado lá fora nos países que estão mais adiantados, e com isso você causa um dano absurdo assim, no funcionamento da atividade econômica, que depois recupera. Então, a grande discussão agora, que é o que eu acho, assim, trazendo uma visão talvez um pouco mais otimista, é que a gente já passou pelo olho do furacão e agora a gente já começa a ter os primeiros exemplos de países que estão saindo do crisis mode e voltando a tirar suas economias do coma. Que exemplos são esses? A China, que foi o primeiro e que já reabriu, inclusive, o epicentro original do problema de saúde, que era a cidade de Wuhan, na província de Hebei, a Coreia do Sul, que já saiu, já voltou à atividade normal, e a Áustria, que é o primeiro país europeu que indica no final desse mês retomar a sua atividade normal. E aí, com isso, do mesmo jeito que a gente teve os exemplos de fora servindo como guia e referência para esse protocolo de combate e de botar as economias em coma e desligadas, a gente vai ter o caminho contrário servindo como exemplo também. Como é que são essas saídas? Que setores retomam antes? Como é que é a retomada do consumo? Como é que funciona o ambiente de recuperação de crédito nessas economias que vão estar no processo de saída? Então, o que eu acho que a gente viu uma crise muito séria, muito severa, o dano no preço dos ativos foi brutal. Então, a gente está vendo assim, uma situação de empresas que foram precificadas como falidas, não é em rota de falência, alguns casos de precificação praticamente de falência decretada, mas que talvez não seja o caso. E a gente vai ver agora no horizonte dos próximos 3 a 6 meses o resgate disso. Na hora que aquela empresa que foi precificada com queda de 70%, 80% no intervalo de um mês, na hora que ela volta a funcionar, como é que é a dinâmica dela de tração de faturamento, como é que é a dinâmica dela de margem, como é que é a dinâmica dela de reconquista dos seus clientes, recuperação das suas atividades. Então, acho que a gente está entrando agora nessa fase. Vivemos o primeiro momento, como toda crise segue um certo roteiro parecido, né? Elas são inesperadas, elas são muito selvagens assim, em termos de impacto e comportamento. A primeira reação dos mercados
de agir com emoção extrema, então é sair de tudo a qualquer preço, sem nenhuma matemática, até que os preços exageram muito para um lado, que do mesmo jeito que havia um otimismo talvez não justificado antes da crise, passa a haver um pessimismo também não justificado durante a crise, de achar que nada vale nada e que tudo vai quebrar, até que se estabelece um certo padrão de racionalidade e começa a voltar alguma matemática para a mesa, porque como em toda crise, tem empresas até que saem ganhando, saem maiores, saem mais fortes, conquistam market share, derrubam seus concorrentes durante a crise. E aí você volta a ter um panorama de certa racionalidade, que eu acho que é onde nós entraremos aí na virada de abril para maio. E conta um pouquinho para a gente, Regis, como é que foi encarar essa crise aí de dentro, né? A Tagus, ela tem hoje em dia 3 fundos, né? Um fundo de renda fixa, um fundo multimercados e um fundo de ações. As perdas estão se somando aí nesse mês, sobretudo no fundo de ação, né? A gente tem perdas significativas. Como é que vocês estão encarando essas perdas? Quais são as movimentações que vocês planejam? Aonde vocês estão posicionados? Vamos separando por partes, quer dizer, a gente já se sabe muito bem no ano passado, todos os fundos foram destaque de desempenho no ano passado, e nesse ano há um sofrimento específico em 2 segmentos, que é ações e crédito, cuja razão é a mesma, que é o quê? A mudança de perspectivas e expectativas em relação à evolução futura dos balanços das empresas. Por quê? Qualquer empresa que você tire do faturamento dela 1 ou 2 meses de atividade, pensa em empresas que tenham margens aí, que é o caso comum do universo do consumo e do varejo, são empresas que trabalham para ganhar 8%, 10% ao ano. Se você tira 1 mês de 12, você praticamente tirou todo o lucro que ela poderia ter no ano. Então, o estrago disso é um estrago respeitável, né? Varia muito de setor para setor. Tem setores que trabalham com margens muito mais altas, por exemplo, tipo shoppings, aluguéis de propriedade, setor de mineração, as margens são muito maiores. Tem setores que as margens são muito menores, como distribuição de combustível. Então, você tirar 1 mês de faturamento, às vezes você compromete o ano daquela empresa. O que talvez seja o caso. Algumas empresas já estarão com esse ano comprometido, mas não vão morrer. E os mecanismos de liquidez, de salvamento, de apoio já estão na mesa, né? O governo ele foi muito ativo em política tanto fiscal quanto monetária. Então, tanto as condições de liquidez para financiamento, para que essa travessia seja feita, quanto as condições de expansão fiscal, para que haja injeção de liquidez na economia, e especialmente com remuneração direta na base das famílias, para que algum consumo aconteça e a economia não cause um dano profundo ali no plano do indivíduo, no plano do trabalhador, essas medidas foram tomadas. Então, muitas empresas, sim, vão ter esse ano perdido, vão ter um sofrimento grande, mas vão sair vivas e vão voltar ao seu funcionamento normal no ano que vem. A questão é saber quem volta melhor, quem sofre mais e com que condição de capacidade elas voltam a se recuperar a partir do segundo semestre desse ano. Então, sobre o nosso caso em particular, quando eu fiz esse preâmbulo aqui, é porque no universo das empresas nós temos 2 produtos ligados a isso. O Tagus Fundamental, que é um fundo de ações, e o Tagus Top, que é um fundo de crédito que compra títulos de dívidas das mesmas empresas, basicamente, que operam fundamental. Então é muito comum a mesma empresa aqui conosco, ela ter posição em ações num fundo e posições de dívida no outro fundo. Por quê? É uma sinergia de análise. Quando você entende uma empresa e acompanha ela, a sua capacidade de avaliar bem aquele emissor, seja pela ótica da dívida, seja a ótica da ação, que é a ótica da lucratividade e da solvência, aumenta. Você tem diferentes analistas olhando a mesma companhia sob diferentes ângulos. Então, vendo quanto ela tem de caixa, como é que é o perfil da dívida dela, como é que é a capacidade de repagamento daquela dívida, que garantias estão colocadas como cobertura para aquelas dívidas. Isso é o que te dá informação e insumo sobre a questão do crédito. E do outro lado, na hora que você entende a estrutura de capital daquela companhia, como ela se financia, qual é o tamanho da dívida dela, como é que é a condição de solvência e longo prazo dela, que bens estão colocados como garantia, e você entende esse aspecto do balanço dela, você vê, bom, essa empresa ela tem uma estratégia adequada, ela será lucrativa, ela vai conseguir ganhar mercado dos concorrentes dela, ela vai conseguir melhorar suas margens ao longo do tempo pelo crescimento de escala que ela vai ter, e com isso você tem input para ver o futuro dela, porque o crédito você olha o passado. Crédito você olha quanto ela tem de caixa, o que ela já fez, para quem ela deve, o que ela dá em garantia. Só o passado. Na ação você olha o futuro. Como é que vai evoluir o lucro dela, como é que ela vai aumentar a escala, como é que ela vai ganhar novos clientes, como é que a margem dela vai evoluir na medida que ela cresça seu tamanho. Então você olha a lucratividade.
E os nossos 2 fundos acabaram sofrendo esse impacto, que foi um impacto relevante, né? Tanto no segmento de dívida, onde os spreads de risco pioraram, até porque piorou muito o spread de risco da própria República Brasileira. Então, quando a gente pensa que, apesar do juro ter caído, a dívida do governo para longo prazo ficou mais cara. Quando você olha as curvas longas de juros no Brasil, enquanto o juro à vista reduziu, o juro longo subiu. E quando o juro longo sobe, as empresas de uma expectativa de economia em pior ambiente passam a pagar spreads maiores sobre juros longos mais altos. Então, a qualidade de endividamento da empresa também piorou. E acabou que nós tivemos algum impacto nos fundos de crédito, um impacto maior no fundo de ações, mas no fundo multimercado, que é um fundo que não tem esse compromisso, ele não tem que comprar necessariamente dívidas das empresas e nem necessariamente tem que estar investido em ações, a gente acabou saindo muito bem. É um fundo que está com 150% de CDI no ano porque ele não tem, na sua natureza de produto, o compromisso de ter que estar exposto a dívida ou ações, como acontece no fundo de ações e no fundo de créditos. É isso que eu ia trazer como próxima pergunta, né? Impressionante como o Tagus Absoluto ele está mantendo uma rentabilidade muito constante, volatilidade super baixa, um fundo multipremiado e que está sendo um refúgio, né, nesse momento. Quais são as estratégias desse fundo que está fazendo ele se destacar tanto nesse momento de intensa volatilidade e queda, sobretudo no mercado variável? Essa pergunta é interessante pelo seguinte: o que penalizou os outros fundos? No fundo de ações, ele é um fundo que, por lei, ele tem que estar investido 67% em ações. A nossa regra de produto nos obriga a ter, no mínimo, 70% investido em ações. Então, por mais defensivo que você esteja, você acaba tomando o tranco do mercado como um todo, né? Que é o que se chama de beta, é o comportamento da bolsa como um todo. E aí, acima do beta, você tem o alfa, que é como se comporta aquela cesta de ações que você selecionou para o fundo. Então, isso é o que afeta o fundo de ações. No fundo de crédito, idem. Ele está sempre permanentemente investido em CDBs, letras financeiras, FDICs, debêntures das empresas que você pode agir mais ou menos defensivo, e nós acabamos agindo de maneira muito defensiva, ficamos com mais caixa, compramos empresas de rating melhores, mas para trazer números para vocês, o IDA, que é o índice de debêntures da Ambima, que seria uma proxy do que é a cesta de debêntures do mercado como um todo, parecido com o que é o Ibovespa. Ibovespa, é o IFIX, né? No fundo de investimento imobiliário, correto. O IDA é o índice para o cair uns 5,5% no mês. Nós caímos bem menos do que isso, mas cai porque o ativo natural daquele produto, aquela base inteira sofreu, alguns mais, outros menos. No absoluto, nós não temos esse compromisso. Então, aqui explicou o bom desempenho do absoluto, na verdade foi uma aversão a risco. Foi poder reduzir todas as posições, uma vez que ele não tem compromisso nem com dívida nem com ações, poder aumentar muito o volume de caixa e direcionar isso para a dívida pública de curto prazo. Então, o absoluto ele acabou se sobressaindo muito mais por uma estratégia de anulação de posições do que por alguma grande ideia de investimento. O que a gente fez foi reduzir todos os riscos, deixar o caixa muito alto e concentrado em dívida pública de curto prazo. Não foi produto de ter alguma grande ideia. Teve um outro acerto mais ligado à parte de moeda, que nós tínhamos posições compradas em dólar em função de uma percepção de que o juro caindo empurraria o dólar para cima. Isso acabou acontecendo, mas uma posição pequena foi muito mais um contexto de aversão a risco e redução de posições do que qualquer outra coisa que justificou o bom desempenho dele no ano. É correto, mas não deixa de ser uma estratégia acertada e que revelou, eu pelo menos analisando aqui de fora, uma rapidez na movimentação de vocês, né? Como é que foi essa decisão rápida que vocês tiveram que tomar? E foi quando? Em fevereiro, início de março? Quando começou a agudizar o quadro de crise, assim, se espalhando para mais setores e com impactos mais profundos ao redor do mundo, o que a gente fez foi o que eu falei, que foi reduzir bem as posições, assim, trabalhar com o risco mínimo possível, ter uma postura um pouco mais defensiva na questão da moeda, que era a compra de dólar contra real. Isso foi feito ao longo de março. Acabou que não foi um mês brilhante, mas como haviam ganhos acumulados no início do ano, esses ganhos foram preservados. Isso é interessante. Aqui vale um ponto que não tem nem a ver com a gente, tem a ver mais com a indústria, que o fundo multimercado brasileiro, ele como produto, ele é muito flexível, né? Ele permite você estar em todos os mercados ao mesmo tempo, com qualquer tipo de direção na sua posição. Então, você pode estar comprado ou vendido em moeda, comprado ou vendido em ações, comprado ou vendido em taxas de juros, e aí você acaba tendo um produto que ele é muito ágil, muito flexível e permite um reposicionamento defensivo muito mais eficiente do que produtos de crédito ou ações que são dedicados àquele tema, àquele universo de ativos que acaba sendo afetado pelo
pelo panorama de crise como um todo, né? Vou te fazer uma pergunta, então, casca de banana, os jornalistas diriam. Você pode dizer, então, que o seu fundo Tagus Absoluto ele acaba sendo mais conservador nesses momentos de crise, dado essa facilidade, a flexibilidade que vocês têm de fazer essas movimentações, ao contrário do fundo de crédito privado? Sim, acaba que sim, ele tem uma flexibilidade. Isso é uma coisa interessante, esse ponto é muito importante que você falou, assim, para o teu ouvinte entender um ponto que vale para a indústria como um todo, né? O fundo de crédito, quando você compra um papel lá, um nome qualquer, vamos pegar um nome assim bem defensivo, para dar um exemplo, o setor de frigoríficos e alimentos no Brasil, que, a meu ver, será um setor vencedor dessa crise, por uma razão muito simples. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo, é destacadamente o maior no ramo de proteínas animais. Então, quando você pensa no ramo de carnes, o Brasil é o maior em frango, é o maior em boi. Então, o Brasil tem um grande destaque nesse segmento, e esse segmento tem uma característica interessante. Uma parte grande da cadeia de custos desse segmento é em reais, salário, energia, alguma coisa ligada à parte de logística. Logística, né, sobretudo. E 100% das receitas é em dólar. Então, você tem uma situação onde, nesse momento, a inflação está caindo, está sendo projetada para baixo. Portanto, muitos custos dessa cadeia, especialmente salários, não sofrerão pressão e as receitas em dólar capturarão todo esse valor do dólar muito mais alto. O dólar, há um mês atrás, estava na faixa de 3,80, 3,90, hoje o dólar está perto de 5,30. E podemos dizer que até por esse choque do petróleo, essa crise, os custos que seriam até razoavelmente atrelados à moeda ou que tivessem cotação internacional também estão para baixo, né? Então, ou seja, é um cenário perfeito para eles. Sim, vamos chegar lá nessa parte que é o seguinte, hoje você tem um quadro para as empresas de alimentos, que grosso modo é o seguinte, seus custos em reais estão estáveis ou eventualmente até em queda, dependendo da característica de cada empresa, e suas receitas em dólar estão em alta pela moeda. Aí você entra na parte de custo, um dos custos, que é o custo em dólar do ramo frete, você tem uma queda brutal do preço do petróleo que barateia a tua cadeia de frete. Exato. Então, hoje, na empresa de alimentos, a sua cadeia de custos ela teve uma estabilidade ou leve compressão e a sua cadeia de receitas teve a expansão da moeda. Aí você fala assim, bom, fica a seguinte dúvida, volumes. Aí o que sobra disso é o seguinte, quando você pensa no setor brasileiro de proteínas, que ele é um grande exportador e grande parte das exportações vai para a Ásia, é o que a gente falou no início da nossa conversa aqui. A Coreia já saiu do lockdown, já voltou à atividade, a China já saiu do lockdown, já voltou à atividade, esses países vão voltar à sua plena carga de consumo e funcionamento já nesse próximo mês agora. Então, o ritmo de volumes de exportação, que seria o X da nossa questão, para avaliar esse balanço, a gente já sabe hoje o seguinte, a minha estrutura de custos, ela está estável ou mais barata. A minha estrutura de receitas ela está mais positiva por causa do dólar. Eu não sei os meus volumes, mas é razoável inferir que os volumes vão ficar de estáveis para crescentes. Então, as empresas do setor de alimentos elas sairão dessa crise ganhando dinheiro. Elas talvez tenham no final do ano lucros maiores do que tiveram no passado. Assim, bom, tem um detalhe, Regis, rapidamente, sem querer te interromper, mas é só para reforçar ainda mais o seu argumento. Ao contrário de outros problemas sanitários, né, como foi o caso da gripe aviária, essa crise de agora não está atrelada ao produto que eles estão comercializando, né? Você não tem uma gripe do frango, uma gripe que pudesse ter saído de suínos, não. É uma gripe que veio lá, ainda não se sabe exatamente, mas parece que ter vindo do consumo de carne do morcego, né? Enfim, eles não estão sendo afetados por essa questão sanitária. Então não há barreiras, por exemplo, para as exportações para esses países que já eram consumidores, né? Ou seja, pelo contrário. Pelo contrário, o fluxo de compra tende a se normalizar e até aumentar. Esse é um outro ponto que é o seguinte, eles estavam enfrentando a questão da gripe suína, que chama ASF, African Swine Flu, que era a gripe suína africana antes do problema, e com essa questão toda de lockdown, quarentena, as conturbações que teve na China, é muito provável que eles não tenham conseguido resolver o problema do plantel de porcos deles, que tinha perdido mais de 30% da base de porcos que eles tinham lá, e com essa confusão toda, é difícil imaginar que eles tenham tido movimentação sanitária, veterinária, tenham levado os remédios, tenham conseguido tratar dos bichos. Então, o problema de perda de plantel deve ter ficado igual ou mais grave, o que significa dizer que, na hora que eles voltarem à plena carga e demandarem alimentos, como eles não vão poder contar com o plantel de porcos chineses, eles vão acabar contando mais ainda com as proteínas brasileiras. Exatamente. Então, isso aí é a conclusão, Rafael, é o seguinte, quando a gente vê isso, alguns balanços que podem melhorar, talvez seja o caso de Vale, que vai fornecer minério de ferro para a indústria de siderurgia chinesa para fazer infraestrutura, talvez seja o caso das empresas de proteínas. O que acontece é o seguinte, os títulos de dívida, mesmo nessa condição, sofreram. Para
pegar um caso bem conhecido. Minerva, que é uma das principais empresas de proteína do Brasil, na parte de bovinos, ela pagava na faixa de 1,5, CDI mais 1,5, CDI mais 1,8, ela subiu para cima de CDI mais 4. Então, você fala assim, bom, o investidor de crédito, ele acabou tomando esse impacto. Porque se o título dele, que valia CDI mais 1,5, hoje rende CDI mais 4... Ele perde o valor no mercado secundário. Título, o preço do título caiu no secundário. Só que o investidor que entra agora, ele está comprando um balanço igual ou melhor para ganhar mais do que o dobro do prêmio que ele ganhava antes. Então, isso é para fazer a tradução entre multimercado e crédito, para vocês entenderem, que é o seguinte: os fundos de crédito acabaram vivendo um movimento de volatilidade muito atípica. A volatilidade desses fundos, que é muito baixa, entre 0,5% e 1%, chegou a ficar acima de 3%, em alguns casos até perto de 5%. Isso não é normal. Fundos de crédito tiveram volatilidades semelhantes a fundos multimercado. Isso não é da natureza do produto. Aconteceu atipicamente nesse mês. Não se repetirá para frente. Quem investir em fundos de crédito agora vai estar pegando essa condição de preço. Vai estar pegando letras financeiras de bancos como o Bradesco e Itaú, que negociavam a 115%, 116% do CDI, que estão pagando 190%, 200%. Então, quer dizer, o impacto que os fundos de crédito tomaram tem muito a ver com isso. Uma remarcação de preço de créditos que, em muitos casos, talvez até melhorem a sua condição de balanço. Bancos brasileiros é um caso, alguns bancos brasileiros talvez percam muito pouco lucro ou nem percam lucro de um ano para o outro. Em alguns casos, bancos que não são ligados ao crédito de varejo, como, por exemplo, bancos de investimento tipo BTG Pactual, que ele vai conseguir manter a sua estrutura de FII funcionando e a sua base de custos é muito baixa porque não tem agência, talvez perca muito pouco lucro. Nada que mude materialmente a qualidade de crédito do balanço dele, só que os títulos emitidos tiveram uma explosão de rentabilidade, quer dizer, de prêmio do seu spread, né? Bom, é uma crise também que pode proporcionar oportunidades excelentes, né? Isso que você está aventando agora é uma imensa oportunidade para quem deseja entrar no mercado de crédito, porque as empresas continuam sendo AAA, provavelmente, e vão estar com desconto grande, pagando um prêmio altíssimo, né? Você acha que, nesse momento, esse mercado de crédito privado pode ser mais atrativo do que o mercado de ações para esse contexto em que a gente está falando agora, no mês de abril? Depende muito do horizonte do investidor, né? Porque no mercado de ações você acabou se deparando com preços que são raros assim de ver. Você teve quedas aí de 50%, 60% nas empresas de shopping center, onde o shopping center vai ficar 2, 3 meses fechado. Mas quando você pensa num shopping ele acaba se parecendo muito mais com um título de renda fixa do que com uma ação tradicional. Porque o shopping ele é um conjunto de cupons de aluguel corrigidos pela inflação numa perpetuidade daquele cara que tem contratualmente uma dívida de inflação e que ele bota uma tira em cima que dá um certo retorno esperado para cada propriedade. Então, quando você pega um shopping, assumindo evidentemente certas premissas, certas hipóteses de trabalho, como, por exemplo, não variação da vacância, vacância mínima, que pode mudar, dependendo da crise, o shopping pode acabar ficando com lojas vazias, não conseguir ocupar, mas para a gente fazer o exercício, de modo geral, um shopping como ativo, ele rende um conjunto de fluxos corrigidos pela inflação. E que hoje, nos preços que a gente está vendo em bolsa, você consegue comprar ótimos shoppings aí, você vai ganhar a inflação mais 10% ao ano. Quando a Selic vai cair no próximo mês para alguma coisa entre 3,25% e 3,5%. Selic nominal. Então você fala assim, então eu compro um shopping, eu ganho inflação mais 10%, quando do outro lado eu luto para conseguir ganhar 3, 3,5% na dívida pública, bruto, sem corrigir a inflação, e a inflação também é 3%, ou seja, eu ganho quase R$0, e no shopping eu vou ganhar quase R$10. Então esse tipo de oportunidade você só vai conseguir encontrar num ambiente de crise como esse. Entendeu? Então, nas ações, sobre a sua pergunta, eu acho que quem tolera volatilidade, o investidor que tem um horizonte de 12 meses ou mais, ele vai encontrar preços de algumas ações, vários setores. Posso falar aqui de educação, posso falar aqui até das proteínas, posso falar aqui do setor de shopping, vários setores que têm um potencial de algumas ações mais do que dobrarem agora num ambiente de extrema volatilidade. Então, esse é um assunto. O outro assunto é crédito. Quem comprar o crédito agora, esse sim está comprando coisas já ajustadas, que sofreram um pico de volatilidade março, início de abril, mas que passada a crise e levantado o lockdown, na hora que as empresas voltarem a faturar, as condições de crédito e solvência dela imediatamente vão melhorar, que não é o caso das ações, que vão ter que lidar ainda com um terreno de ajuste balanço aí de saber em que tempo as margens voltam, qual é o tamanho da margem, como é que é a saúde do concorrente daquela certa empresa. Então, eu diria que são horizontes temporais diferentes.
Ô, Regis, e como é que está sendo a comunicação com o investidor da base de vocês? Como é que vocês têm conseguido passar essas dificuldades, esses desafios imensos que essa crise está proporcionando, está colocando diante de vocês? Como é que está sendo essa comunicação? A gente tem agido como a gente está agindo aqui agora com você, quer dizer, com alguns parceiros, a gente tem feito calls, tem feito assim, reuniões virtuais e reuniões através de Zoom, passando um pouco para a base, conversando com os parceiros distribuidores para passar um pouco da nossa visão. E mais do que qualquer outra coisa, que produtos financeiros são voláteis por definição. E produtos como os nossos são voláteis pela natureza do próprio produto, que é ligado a crédito, ligado a ações, ou ligado a múltiplos mercados ao mesmo tempo, que é o caso do multimercado. Então, nosso papel aqui é apenas levar conforto ao investidor de que a gente está tentando selecionar os melhores nomes, as melhores alternativas, para que mesmo num ambiente de destruição de valor com comprometimento de alguns preços, como aconteceu o caso, a gente está comprando empresas que são boas, são líderes, são saudáveis, tem destaque nos seus ramos de negócio, que a gente está acompanhando a evolução futura do balanço com forte perspectiva de recuperação. Agora, isso não vai acontecer nem em março, nem em abril. No meio de um furacão desse, que você vê uma empresa, às vezes, muito saudável, vou pegar um exemplo que eu costumo dar aqui de um nome que é meio assim, a prova de bala, que a ação sofreu muito, mas que é uma empresa que daqui a 10 anos vai estar viva e vai estar saudável. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil, que sofreu em todas as frentes, sofreu no crédito, sofreu nas ações, sofreu todo tipo de dúvida. Ele é um fundo banco... imobiliário deles caiu bastante também. O fundo imobiliário dele caiu bastante, tudo isso. Então, ele é um banco que é o seguinte, ele é um banco que pertence ao Tesouro Federal, o caixa que paga os compromissos do Banco do Brasil, em última instância, o controlador daquilo ali, é o mesmo pagador da letra financeira do Tesouro, da nota do Tesouro Nacional, que é a NTN, então ele acaba sendo um risco quase soberano, e tanto a ação quanto a dívida dele desmoronaram. Aí fala assim, você acha que tem alguma chance dele quebrar no horizonte dos próximos meses? Essa chance é zero. Essa chance é quase a mesma da dívida pública não ser paga. Então, parece uma oportunidade claríssima de alocação, em todos os sentidos, né? Tanto porque ele é um banco muito grande, muito lucrativo, ele é o líder entre os bancos em volume de ativos, ele é líder em várias áreas de atuação de muito baixo risco, como, por exemplo, crédito consignado. Então, os negócios dele vão estar rodando, ele pode perder lucro aqui, lucro ali, você pode até fazer um esforço de fazer uma conta um pouco mais, assim, contundente para ele, para ver, piorando a inadimplência dele, mesmo ele tendo um perfil de carteira até menos arriscado que o Bradesco e o Itaú, você corte o lucro dele em 20%, 30%, que foi o lucro do ano passado, ainda assim ele é ridiculamente barato na ação. Então, quer dizer, esse é o tipo de oportunidade que está na mesa para a gente ver como é que a crise causou um dano de curto prazo muito grande que descola os ativos dos fundamentos econômicos deles. Legal. Bom, e esse papo, Regis e ouvintes, acima de tudo, para esclarecer, para trazer opções de investimento, para trazer um pouco de perspectiva e análise sobre essa conjuntura, é o nosso grande objetivo aqui nesse podcast. E para a gente finalizar, Regis, qual é a expectativa que vocês estão tendo com os fundos de vocês, né? Você já deu um belíssimo panorama sobre o crédito privado, ficou claro. Você também comentou sobre a performance do fundo absoluto e a flexibilidade e a agilidade que vocês tiveram para movimentar as posições. E o fundo de ações, como é que está a perspectiva para vocês, para esse produto, vamos imaginar, para daqui ao fim do ano? Eu acho que melhora muito do ponto que está. Eu acho que a gente vai ver a Bolsa daqui no final do ano com uma recuperação muito importante, porque a gente não pode tirar de vista o seguinte: a crise veio, a crise foi surpreendente, dentro da crise aconteceu uma subcrise, que foi a questão do petróleo. Então é bom lembrar, a gente acabou não falando, você teve a questão do coronavírus, o coronavírus teve como resposta o lockdown e a quarentena, isso aí, como eu falei, meio que coloca a economia global em coma durante um certo período, para depois ela ser religada, tem todos os custos que isso aí gera do ponto de vista econômico, e dentro disso você teve a briga Rússia com a Arábia Saudita pelo petróleo, que trouxe o preço de 60 para baixo de 30, onde o Brasil é um grande exportador de petróleo e onde parte da agenda política do Brasil era vender postos de petróleo do pré-sal como fonte de arrecadação dos compromissos fiscais do Tesouro. Então, tudo isso se misturou e causou todo esse dano que a gente está vendo aí, o que faz com que a Bolsa brasileira, nesse momento que nós estamos conversando, ainda esteja com uma queda em dólar aí da ordem de 47%. Quer dizer, rachou ao meio a Bolsa em dólar. O que eu acho para frente? Eu acho que, tirando a surpresa e a virulência dessa crise que a gente viu agora, o que a gente tem é que o pano de fundo que valia até o final do ano passado segue de pé.
que é o Brasil com cada vez menos juro, é o Brasil com a política econômica cada vez mais orientada para produtividade e crescimento, que significa tirar um pouco do estado da economia, ou seja, era agenda de privatização, era agenda de enxugamento da máquina estatal, concedendo... Um ajuste fiscal mais consistente. Um ajuste fiscal de longo prazo. Reformas. Começou a ser feito com a Previdência. Então, tudo aquilo ali segue em tela, não mudou. O que mudou foi o impacto em preço do coronavírus. Agora, olhando para frente, a gente vai sair desse ambiente de crise, onde o juro no Brasil real vai ser perto de zero, o juro nominal vai ser o mais baixo da história, a capacidade das empresas de acesso a capital e custo desse acesso a capital no patamar mais baixo que elas já viram. Então, quando eu peguei o exemplo, falar de shopping, só pegar de novo o mesmo gancho, se a gente imagina que hoje você consegue comprar shoppings em bolsa, alguma coisa com uma inflação mais 10% ao ano, eventualmente até acima disso, essas mesmas empresas, quando forem construir o próximo shopping ou forem fazer a expansão do shopping existente, ele vai tomar o dinheiro dele contra uma Selic de 3%. Se ele pagar um spread de 2, digamos que ele pague um spread até de 3, vai ser 3 mais 3, 6, nominal, quando ele vai estar conseguindo fazer o ativo dele rodar a inflação mais 10. Então, as oportunidades para as empresas que vão sobreviver a essa crise vão ser enormes. Você vai ter o juro muito baixo, o juro real perto de zero, o mercado dando uma limpada na parte técnica, quer dizer, com as ações precificadas de maneira muito conservadora, então com espaço para potencial recuperação, e com um sistema bancário que vai sair completamente sadio, até porque com relação às medidas que foram tomadas pelo governo, merece destaque e reconhecimento, particularmente o caso do Banco Central, que foi um dos primeiros bancos centrais do mundo emergente a agir nessa crise e agiu com muito vigor. As medidas tomadas pelo Banco Central do ponto de vista de liquidez vão injetar alguma coisa aí perto de R$1 trilhão na economia, entre compulsórios, linhas especiais, quantitative easing, para que o Banco Central possa colocar dívida privada. Então, isso aí, eu acho que um tema que não vai ser objeto de preocupação nessa crise e que foi, na recessão da Dilma, deixou alguns estragos importantes, quebrando algumas construtoras, com todo o problema que derivou da Lava Jato com as construtoras de construção pesada e tal, e que foi em 2008, que chegou aqui no Brasil a quebrar bancos, a quebrar empresas de alimentos. Dessa vez agora, a minha impressão é que a gente vai sair dessa crise sem nenhum grande nome quebrado, sem nenhum grande problema de crédito, se tornando uma condição mais preocupante. E se isso for verdade, o crédito rapidamente se restabelecerá e daqui para o final do ano a gente vai ver uma parte da recuperação apoiada nesses termos que são muito mais promissores do que a gente via até o final do ano passado, que é juro em recorde baixa, inflação em recorde baixa, juro real zero e crédito muito farto para que as empresas possam se endividar a custos baixos para capturar as oportunidades que certamente vão surgir dessa crise. E, sem dúvida, essa crise também vai dar uma depurada no mercado interno, né? As empresas que conseguirem sobreviver são empresas que realmente lidaram com uma dificuldade grande, então tem um nível de governança excelente, um fluxo de caixa adequado, enfim, a perspectiva realmente daqui para frente é, sem dúvida, muito positiva. Esse é um ponto interessante que você comentou, para o teu ouvinte refletir, que essa crise ela tem uma característica curiosa, que ela é especialmente cruel com a pequena e média empresa. Quando a gente pensa no universo das empresas listadas em bolsa, estamos falando hoje são mais ou menos 400 empresas listadas em bolsa, alguma coisa como 150 delas têm liquidez diária. Então, quando a gente pensa estas 150 empresas que fazem parte do universo de liquidez diária da bolsa, a gente está falando em geral de coisa muito grande e coisa líder setorial no seu negócio. O que vai acontecer, na minha opinião, nessa crise? Esse universo das 150 empresas que têm liquidez diária em bolsa, que são, de modo geral, líderes e dominantes no seu ramo de atuação, elas vão sair melhor do ponto de vista competitivo, porque o concorrente pequeno e médio dela, esse é quem mais vai sofrer. Esse é o cara que vai apanhar muito lockdown, esse é o cara que tem pouco acesso a capital, esse é o cara que tem um estrangulamento de caixa brutal, esse é o cara que, quando ele perde a força de trabalho dele, uma empresa que tem 100 funcionários, se ela manda 30 embora, depois para ela se reposicionar, é muito difícil. Já aquele cara que tem 1.000 funcionários, que ele perde 200, conseguir arrumar 100, ele consegue, porque ele contrata headhunter, ele faz campanha, ele vai para a televisão, ele se vira para conseguir se recompor. A empresa pequena e média, ela tem muito mais dificuldade na questão do marketing, do acesso, do capital, da gestão dos seus problemas de RH. Então, eu acho que a pequena e média empresa, infelizmente, vai sofrer mais, e as empresas que são as empresas listadas em bolsa, que de modo geral são os nomes líderes, vão acabar ganhando espaço competitivo no pós-crise. Tá todo mundo aí guardadinho, tomando as devidas precauções aí na Tagus, como é que vocês estão?
Não, a gente está trabalhando aqui em regime de contingência, né? Somos 13 no escritório, mas temos vindo aqui ao redor de 4 diariamente para trabalhar e o resto está em regime de home office. Que bom. Desejo aí uma passagem difícil, porém muito resiliente e resignada por todos nós. Um abraço para vocês aí da Tagus. E Regis, um prazer imenso ter você aqui com a gente. Você não tem ideia do quanto isso vai ser importante para os nossos ouvintes, para os nossos investidores. E eu tenho certeza que tivemos aqui momentos muito valiosos sobre essa perspectiva que se anuncia e o momento de crise que estamos vivendo. Muito obrigado mesmo. Valeu. Obrigado a vocês pelo convite. Um abraço a todos. Esse foi Regis Abreu, gestor da Tagus Investimentos. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.